O nosso foco é a eternidade. Essa é a mensagem de hoje. Olá, meu amigo, minha amiga, a paz do Senhor. Essa mensagem, a mensagem de hoje, ela vai ser dividida em 3 partes, né? 3 vídeos. Nós vamos falar dentro das cartas de Coríntios, né? 1 Coríntios e 2 Coríntios, capítulo 4 do 1 Coríntios, capítulo 4 do 2 e 5 do 2, capítulo 11 e 12 do 2 Coríntios. Mas hoje a mensagem ela está falando sobre a luta, né, de todo servo do Senhor, de todo crente, a luta que passamos, as diversidades, as batalhas, os vales, as provações que todos nós passamos. E isso faz muitos desistirem, né? Mas na verdade só desiste aquele que não conseguiu verdadeiramente se apaixonar pela palavra de Deus. Porque a gente vai aprender hoje aqui que nós vamos estar dentro, tirando como exemplo, né, Paulo, né, o apóstolo Paulo, o que aconteceu com ele, como ele, o que ele passou, as provações que ele passou, a perseguição que ele passou, e ele suportou e ele venceu cada uma dessa situação. Ele foi perseguido de várias formas. E a gente vai ver que, na verdade, que Paulo, ele antes, né, de se converter, ele era um perseguidor da igreja, do povo de Deus. Ele prendia, ele matava todo aquele que se declarava convertido ao Evangelho de Jesus, porque ele não aceitava que Jesus tinha vindo. Mas o Senhor tocou no coração dele, visitou ele, e a vida dele foi transformada, ele se converteu ao Evangelho do Senhor, e aí ele passou a ser um pregador da palavra de Deus, um ganhador de almas para o Senhor. Mas isso trouxe também para ele muitas batalhas, né? Primeiro, aqueles que não acreditavam que ele tinha que aquilo era verdade, que ele tinha realmente se convertido, e o perseguia por isso. A gente vai ver aqui no relato dele que até mesmo as pessoas da própria, aqueles que eram próximos dele, conheciam ele, da própria cidade, da família, enfim, perseguiam ele. Irmãos, né, em Cristo, a gente vai ver aqui também, falando sobre isso, e ele venceu todas essas coisas. E aí é um ensinamento para que a gente, quando a gente está focado no Senhor, quando a gente está focado na eternidade, que esse é o nosso foco, né? Vencendo, a gente só consegue vencer aqui as nossas dificuldades, as nossas batalhas espirituais, se a gente estiver focado no trono do Senhor, na glória eterna, e um dia vamos estar lá, né? Esse foco da eternidade e o foco em estar servindo o Senhor aqui. Enquanto estamos aqui, o nosso foco é adorar ao nosso Deus e servir Ele conforme a palavra dele nos ensina a servir, né? Mas a gente só consegue isso se a gente colocar mesmo a nossa vida nas mãos do Senhor e não ter esse medo, de repente, de estar servindo a Deus e achando que é coisas para poucas pessoas. Todos nós somos capazes de resistir a tudo que vem contra nós. Porque aquele que é fiel a Deus está também protegido pelo Senhor. Os anjos do Senhor estão ao nosso redor também nos protegendo. Nós estamos, o Senhor ele até permite que passemos por muitas provações, porque a gente vai ver aqui que isso faz parte do amadurecimento da nossa fé. Se a gente tiver uma vida fácil, aquele que vem para querer seguir Jesus, querer seguir a palavra de Deus, achando que a vida dele, minha vida agora vai ser beleza, sem nenhum problema, eu vou viver feliz. Nós não vamos. Isso não existe. A felicidade que existe é a certeza que nós temos
que esse tempo aqui é curto, ele vai passar e a eternidade nós vamos passar com o Senhor. Estaremos livres de tudo isso, não é mesmo? E é claro que nós temos a nossa vida, o nosso cotidiano, e a gente tem família, a gente tem amigos, a gente tem, né, muitas coisas que nos alegram nesse mundo, né? Mas a alegria plena só existe se não tiver pecado. Quando não tem pecado, não tem violência, não tem maldade, não tem traição, não tem nada disso. Na verdade, essa alegria plena só quando nós estivermos com o Pai na vida eterna. Amém? Então, Paulo aqui, nós vamos estar lendo aqui o capítulo 4 do 1 Coríntios, do verso 9 ao verso 13, e aqui ele começa relatando essa luta, né, que ele passava. Ele que chega a dizer, parece até que Deus esqueceu da gente, parece que fomos jogados nesse mundo para sofrer de tanta perseguição que ele passava, e parece que quando eu leio, às vezes eu sinto assim que parece que a maior dificuldade dele não era nem com aqueles que não aceitavam Jesus, que não queria saber de Jesus, mas era principalmente aqueles que os fariseus que eram convertidos, né, no Senhor, dizia pelo menos que eram, né, perseguia porque não acreditava nele, nem queria acreditar, porque isso significava também, dando crédito a Paulo, significava também que eles teriam que viver como Paulo estava vivendo. Mudar de atitude, mudar de vida, abrir mão daquelas coisas erradas que eles faziam, dizendo que seguiam a lei de Deus, né? Às vezes o crente ele passa muitas situações difíceis até junto com seus irmãos de fé, porque às vezes aqueles que se dizem ter se convertido à palavra de Deus, mas estão cheios ainda, não se libertaram da maldade, dos interesses, né, da mentira, enfim, às vezes estar andando dizendo que está com o Senhor, mas na verdade estão cheios de maldade dentro de si. E essas pessoas, às vezes elas tentam impedir que o verdadeiro convertido do Senhor consiga estar caminhando em paz. Eles são um tipo de impedimento mesmo, uma barreira que existe dentro da igreja, né? Tirando a paz, vamos dizer assim, daqueles que se converteram e vivem correto a palavra. O que mais faz com que a gente venha sofrer essas perseguições dos irmãos em Cristo, vamos dizer assim, né? Que é porque eles não suportam, né, ver as pessoas sendo fiel à palavra de Deus, porque eles estão ali, mas se fazendo, né, uma máscara, né, de crente, porque a gente vê muito escândalo acontecendo, né, em parte de liderança de crentes. Hoje em dia a gente fala que é crente no meio de um grupo de pessoas, às vezes as pessoas até se isolam porque não acreditam, não estão acreditando muito. Por quê? Porque tem muita gente dizendo que é crente, mas na verdade não é. Na verdade não se converteram, na verdade estão ali por interesses vários, diversos, né? Que eles têm interesse naquela de estar ali, né? E não conseguem. Mas então vamos lá, que aí a gente vai entender tudo isso, vai entender que vale a pena, por mais que a gente venha passar por essas dificuldades, né, e que são muitas, cada um tem a sua luta, cada um tem seus obstáculos, né, na caminhada de fé, e a gente vai ver, com o decorrer dessa palavra, desse estudo. Mais uma vez eu digo que está em 3 partes, né? Então vai até o fim hoje e depois continua vendo que será bênção para a nossa vida. Amém? 1 Coríntios 4, versos 9 ao 13, diz assim: Porque me parece que Deus colocou a nós, os apóstolos, como últimos, como condenados à morte,
pois nos tornamos um espetáculo para o mundo, tanto para anjos como para homens. Somos um absurdo por causa de Cristo, mas vós, sábios em Cristo, somos fracos, mas vós fortes. Sois estimados, mas nós desprezados. Até o presente passamos fome e sede. Vestimos-nos de trapos e somos esbofeteados, e não temos pousada certa. Cansamo-nos trabalhando com as próprias mãos. Quando somos ofendidos, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando difamados, respondemos amigavelmente. Até o momento, somos o lixo do mundo, a escória de todos. São servos de Cristo? Sou ainda mais. Falo como se estivesse louco. Muito mais em trabalhos, muito mais em prisões, em chicotadas sem medida, em perigo de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 chicotadas. 3 vezes fui espancado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei um dia e uma noite em mar aberto. Muitas vezes passei por perigos em viagens, perigos em rios, perigos entre bandidos, perigos entre os do meu próprio povo, perigo entre gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e cansaço, muitas vezes em noites sem dormir, com fome e com sede, muitas vezes sem comida, com frio e com falta de roupas. Além de outras coisas, ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação com todas as igrejas. Quem se enfraquece, que eu também não me enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu também não fique indignado. Até mesmo sobre essas extraordinárias revelações. Portanto, para que eu não me tornasse arrogante, foi-me posto um espinho na carne, o mensageiro de Satanás para me atormentar, para que eu não me tornasse arrogante. Pedi ao Senhor 3 vezes que o tirasse de mim, mas ele me disse: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de muito boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, eu me contento nas fraquezas, nas ofensas, nas dificuldades, nas perseguições, nas angústias por causa de Cristo. Pois, quando sou fraco, então é que sou forte. Aleluia, glória a Deus. Então Paulo aqui, nesses versículos de capítulos diferentes que eu li aqui, ele mostra ele relata todas as perseguições que ele sofreu. E ele clama a Deus, no final é que ele está dizendo que ele clamou a Deus 3 vezes: Senhor, me tira o espinho, essa tentação, essa perturbação toda, livra-me, Senhor, dessa aflição. E aí o Senhor ensina ele, mostra ele que às vezes a gente precisa passar por isso, para a gente amadurecer na fé, porque a gente suportar essas coisas do mundo, todas essas traições que ele relata, todas as perseguições, a gente só vai conseguir se a gente suportar isso. A gente está numa vida tranquila,
tranquila, mansa, tudo é paz, tudo tá uma maravilha. Aí de repente baixa um resfriado, pronto, a gente se abate, a gente acalma. Mas quando a gente está na luta, a gente está ali pronto, porque na verdade nós temos que entender que nós estamos em guerra. Mas que guerra é essa? Não é essa guerra que o mundo aí né, de um país contra o outro, ou de terrorismo. Não, também faz parte dessa guerra, mas a guerra é espiritual. O diabo contra o povo de Deus. Ele quer nos matar, ele quer nos destruir, ele quer aniquilar o povo de Deus, ele quer sugar a nossa fé, tirar, esvaziar. Muitos passando pela provação, pela tribulação, até desistem. Porque de fato é forte às vezes, mas não é mais forte que a gente possa suportar. Porque o Senhor, Ele nos dá aquilo que é suportável para nós. Cada um passa a sua dificuldade. Mas nós temos que ser fortes, nós temos que resistir. Por Cristo nós temos que resistir. E por nossa salvação. Porque o nosso foco é a eternidade, não é esse mundo aqui não, esse mundo já era, esse mundo é condenado, esse mundo é finito. Mas a glória eterna não, a glória eterna com o Pai, nosso Criador, com o nosso Salvador Jesus Cristo. Então nós vamos passar perseguição aqui sim, todas as diversas formas. E o inimigo ele quer nos pegar. Então a gente tem que estar vigilante, orando, sem cessar, clamando ao Senhor, pedindo misericórdia de Deus sobre os nossos perseguidores, o irmão que nos persegue, os vizinhos que nos perseguem, as pessoas que não querem saber, que são contra Deus. Tem gente que odeia Deus. Só em falar de Deus ele já se declara inimigo de Deus. E quando sabe que o povo de Deus está ali, eles são contra o povo de Deus. Quantas vezes, às vezes, mora vizinhos perto da gente que são contra Deus. E quando descobre que somos discípulos do Senhor, são contra nós, só por declararmos sermos servos de Deus. São perseguições diversas. E a gente não sabe, a gente não entende porque às vezes alguma coisa acontece, mas é porque às vezes a gente também está distraído na fé, na caminhada. Porque quanto mais a gente ora ao Senhor, quanto mais a gente busca ao Senhor, quanto mais a gente busca a palavra de Deus, mais o Senhor abre os nossos olhos, nos traz entendimento espiritual para enxergar as coisas que estão acontecendo. Para que a gente não seja atingido. E às vezes a gente é atingido porque a gente não está buscando o Senhor. Se você está passando por tribulação, se você está passando por provação, se fortalece no Senhor. Clama a Ele que Ele vai te socorrer. E isso faz parte de nossa vida. Mas toda vez que a gente vence uma batalha, a gente sai mais forte. Vai vir outra tempestade, mas a gente vai suportar e vai sair mais forte. Até que essas tempestades vão diminuindo de intensidade, de força. E de repente você consegue estar numa condição fortalecida, cheia de sabedoria da palavra de Deus, discernimento em espírito. Você vai orar em espírito, tu vai falar em espírito, tu vai profetizar bênção em espírito, tu vai repreender o inimigo em espírito. E o inimigo não suporta isso, ele sai em retirada. Ele não resiste um servo de Deus cheio do Espírito Santo. Então resista, por amor ao Senhor, pela tua salvação, resista a todo mal. Nós vamos ver nos próximos vídeos aqui em 2 Coríntios, capítulo 4 e 5, um grande ensinamento de Paulo para nós. Hoje foi só para a gente ter, né, essa base aqui do que a gente vai estar meditando na palavra nos 2 próximos vídeos. Vamos orar agora ao Senhor, pedir a Ele que nos dê força, que Ele nos dê sabedoria, que Ele abra os nossos olhos, né, os olhos espirituais. Né? O olho da carne só vê
o que não deve ver, o que não deve enxergar. A gente não consegue enxergar nos olhos naturais aquilo que de fato está acontecendo ao nosso redor. Então, quando a gente clama o Senhor para Ele abrir os nossos olhos espirituais, dando também um discernimento espiritual, a gente consegue entender muita coisa, consegue discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Não importa quem esteja na frente da gente, que há muitas pessoas na frente da gente falando até de Deus, mas não são servos de Deus. Já se corromperam na fé. São propagadores de uma falsa fé. Servem a si próprio, por benefício próprio, interesse próprio, e dizem ser servos de Deus. Isso é claro, desde o início do pecado é assim. Não é só com você que acontece, que tem um ou outro que você sabe que não são servos de Deus de verdade. Mas a palavra diz que quando as trombetas tocarem e Jesus vier buscar a igreja dele, alguns, ou melhor, muitos da igreja deles não vão ser levados. Muitos da igreja do Senhor não vão ser levados, vão ficar para a tribulação, vão passar na tribulação. Por quê? Por causa disso. Porque se corromperam na fé, porque o propósito deles é eles mesmos, e não servir a Deus com o coração cheio de temor à palavra, para não errar contra a palavra, servindo com amor, servindo com verdade ao nosso Senhor. E o propósito nosso aqui, cumprir o propósito de Deus em nossa vida aqui, é levar a palavra a outras pessoas, a palavra da verdade, a palavra que liberta, a luz do Senhor, tirando toda a treva do mundo. Esse é a nossa missão aqui, o nosso foco, o nosso alvo é o Senhor e pregar a palavra dele. Amém? Vamos falar com Jesus, vamos conversar com Ele, vamos pedir Ele ajuda em nossas vidas, na nossa caminhada. Senhor nosso Deus, poderoso Deus, louvado seja o seu nome. Muito obrigado, Pai, por essa palavra que estamos meditando sobre ela. Do seu Filho, apóstolo Paulo, que tem tanto a nos ensinar, como perseverar na fé, como nos mantermos firmes, ó Deus, mesmo com toda a dificuldade, com toda a perseguição que há sobre nossas vidas. Pai amado, nos dê força para que nós venhamos ser fortalecidos pelo Senhor, para caminharmos carregando a nossa cruz. Que cruz é essa? O pecado que está dentro de nós, que às vezes é pesado, que às vezes faz com que a gente fique balançado em ceder, em querer desistir, em querer voltar para aquele lugar que estávamos antes. Mas nos ajuda, Senhor, tem misericórdia dos teus filhos. Derrama, Senhor, a tua unção sobre nós. Assopra, Pai, avivamento, um despertar em nossas vidas, para que nós venhamos, Pai, seguir firmes na fé. Que nós venhamos vencendo, Pai, o mal de fé em fé, lutando, sabendo que é o Senhor que está na nossa frente, é o Senhor nosso general, Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, que tudo sabe, tudo vê. O Senhor conhece, Senhor, o caminho que nós estamos caminhando. Tu vê todas as coisas. É o Senhor que permite que às vezes venhamos passar por dificuldade, mas também é o Senhor que nos guarda contra o mal, contra o inimigo, nos protegendo do ataque do inimigo. Obrigado pelo teu amor, pela tua misericórdia. Vem, Senhor, sobre nós, sobre os teus filhos. Abençoe, Senhor, cada um que está ouvindo esse vídeo, participando, Pai, de estar entendendo, compreendendo mais a tua palavra. Que nós venhamos, ó Pai, através da tua palavra, crescer na fé, com sabedoria, com discernimento, com temor a ti, para que venhamos cumprir a tua palavra, sendo obediente, fiel a ela. Que nós venhamos, Pai, ser propagadores da tua palavra, a verdade,
que liberta, que salva, que cura do mal, do pecado, que ressuscita aquele que está no pecado para a vida com o Senhor, a vida eterna. Abençoe, Senhor, nos dê força, abençoe aqueles que estão nesse momento, Pai, fracos na fé, que o Senhor venha tocar em cada um agora, que o Senhor venha trazer avivamento, reconciliação, arrependimento, que venham se fortalecer, que a Tua presença, Senhor, venha estar com cada um agora, que venha tocar em cada um agora, Pai, enchendo de Ti, enchendo do Espírito Santo, que se levante, que tome posse, Senhor, da Tua palavra, que venham agir, que venham ser corajosos na fé, serem persistentes na fé, perseverantes na fé, Pai. Abençoe cada um, esteja conosco, Pai. Derrama a Tua bênção sobre nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Obrigado, meu irmão, minha irmã, meus amigos, por mais uma vez a gente estar junto. Agora o próximo vídeo, nós vamos dar continuidade aí, estudando o capítulo 4 e entendendo essa mensagem, né, que vai ser bênção em nossas vidas. Amém? Um abraço. Deus te abençoe.